onde a Roberta Luxinger ela se coloca como uma negociadora em nome de Lulinha. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, vamos avançar com a nossa pauta por aqui. Quero trazer uma informação, gente, que não estava na nossa pauta inicial, mas foi divulgada agora há pouco mais de 10 minutos pelo Estadão. Uma informação que diz o seguinte: PF diz que lobista aparentemente tinha autorização para agir em nome de Lulinha. Ei, o filho do presidente novamente, hein? Diz o texto: em uma das conversas mantidas com o interlocutor que participava da prospecção de negócios junto ao governo federal, Roberta Luxinger afirmou diretamente ser uma representante de Lulinha. Abro aspas. Eles sabem o que eu sou o Fábio. Fecho aspas ao que afirmou a lobista. Com base nessas informações, a PF apontou que ela agia em nome do filho do presidente. Diz a investigação. Aparentemente, Roberta tinha autorização para agir em nome dele. Isso é o que diz trecho da investigação obtido e divulgado pelo Estadão. Os diálogos de Roberta foram usados como elemento de prova pela Polícia Federal para embasar a abertura de 3 inquéritos para apurar suspeita de tráfico de influência dela e de Lulinha no governo federal. Parte dessas conversas tratavam de pagamentos de boleto e custeio de despesas do ex-chefe de gabinete da Presidência da República, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Ele já afirmou em nota pública se tratar de um empréstimo e disse que pagou de volta a ela R$249 mil como quitação desse empréstimo. A Polícia Federal detectou ainda que Roberta acertou nos diálogos com Marcola a compra de joias para dar de presente à mulher dele. Nós falamos aqui sobre essas joias também, mostramos inclusive a conversa. Agora, a informação, e nós mostramos também as conversas divulgadas ontem pelo portal Metrópolis, e agora surge essa nova informação de uma nova conversa em que ela se apresenta como Fábio. Eu sou o Fábio, ou seja, para a polícia, ela atuava em nome do filho do presidente, a mando do filho do presidente, pelo menos isso é o que diz trecho do inquérito divulgado aqui pelo Estadão. Max, começo contigo. O que falta para a Polícia Federal fazer uma convocação para uma oitiva com o filho do presidente? O mínimo, é uma oitiva, escutar, colher um depoimento dele, porque a gente pode falar assim, a prisão do Lulinha, estamos esperando acontecer essas coisas. Só que o mínimo que deveria acontecer, pelo menos a polícia fala, opa, aqui tem indícios de que o senhor participou de alguma coisa, porque o filho do presidente não pode conversar com o servidor do governo federal, com empresas que prestam serviço para o governo federal, que tem contratos milionários, com a lobista que anda pelos corredores em Brasília fechando contrato com todo mundo. Falta o quê, Max, para a polícia ouvir esse cidadão? Wellington, eu acho que todo mundo já sabia, né, disso que foi falado agora, disso que você acabou de ler, de uma mensagem em que a Roberta Luxinger estaria falando com uma pessoa que estaria fazendo uma prospecção de negócios com o governo federal, e ela teria dito então a ele, você sabe, eles sabem quem eu sou, eles sabem que eu sou o Fábio. Então ali, isso, o que já era sabido, o que se inferia de todas as conversas, de todas as informações que nós tivemos até agora, Wellington, essa informação que você trouxe é o que em inglês a gente chama de smoking gun, né? É a prova cabal. Agora nós temos aí a prova onde a Roberta Luxinger ela se coloca como uma negociadora em nome de Lulinha, em nome do Lulinha. Então, não há mais dúvida em relação a isso. A defesa do Lulinha, nessa mesma notícia que você acabou de ler, Wellington, diz que ela não pode, que o Lulinha não pode ser responsabilizado pelo que a Roberta Luxinger afirma. Verdade, isso é verdadeiro. Agora, aqui vem a grande pergunta. O Lulinha e a defesa do Lulinha vão atacar a Roberta Luxinger? Eles vão dizer que ela estava mentindo?
que ela estava usando o nome do Lulinha de maneira indevida para conseguir benefícios através de empresários, de pessoas com negócios do governo federal? Eles vão jogá-la para esse ponto? Porque nós temos que lembrar aqui, quem é Roberta Luxinger? O que a Roberta Luxinger já tinha dito antes, quando o nome dela começou a surgir? Inclusive, segundo a imprensa, teve reuniões de pessoas ligadas ao governo federal com ela, para meio que acalmá-la. Ela disse que não iria cair sozinha. Tá? Ela disse que não iria cair sozinha. Então, nós temos aqui duas possibilidades. Essa conversa agora não deixa dúvida. Ela falou que ela representa o Lulinha. Até então, era algo que a gente conseguia deduzir, inferir tranquilamente a partir de todas as conversas, tudo que foi dito. Agora não, agora a gente tem uma confissão, agora a gente tem a Roberta Luxinger dizendo que ela negociava não em nome dela, mas sim em nome do Lulinha. Então, para mim, está configurado. Agora, se o Lulinha vai tomar a decisão de jogar toda a culpa na Roberta Luxinger para tirar o dele da reta, isso é uma coisa que eu quero ver, Wellington. Porque se ele fizer isso, a Roberta Luxinger já prometeu que não cai sozinha. Então, eu acredito que ela vai começar a falar coisas que ela não estava falando até então. Inclusive, ela pode trazer fatos novos, enfim, ela pode fazer até uma delação premiada. Então, é aquele momento, né, em que a gente brinca na internet, em que você senta no sofá com um balde de pipoca e começa a comer pipoca e assistir a essa briga que está com cara de que vai ser maravilhosa, tá? É um baita de um desgaste, é um escândalo, né? Tirando aqui a brincadeira de lado, mas é um escândalo para o governo Lula. O Lula deveria até se pronunciar sobre isso e dizer que o filho teria que pagar aí as consequências, enfim, que as coisas deveriam ser investigadas até o fim. O mínimo, e eu comentei isso aqui ontem, o mínimo deveria ser uma intimação. Nesse momento, é o mínimo que a Polícia Federal pode fazer, é uma intimação do Lulinha. E caso ele se negue a vir presencialmente, eu acho que caberia até um pedido de extradição. Porque isso aqui é uma prova, isso que você leu agora, essa mensagem, que por enquanto eu não vi o print, mas a notícia, ela relata literalmente ali, entre aspas, inclusive, a mensagem da Roberta Luxinger. Então, ela deixou claro que ela fazia negócios com pessoas que tinham interesses em negociar com o governo federal em nome do Lulinha. Isso, eu acho que agora é a dúvida que a gente poderia levantar aqui, uma dúvida entre aspas, é se havia o consentimento do Lulinha para que ela fizesse isso. Bom, claro que todas as evidências apontam, né, claramente para isso. Mas, sem dúvida, é uma coisa que a defesa do Lulinha pode tentar, mas, repito, a Roberta Luxinger pode assumir aí um modo de vou cair atirando, né? Não vou cair sozinha, como ela já disse antes. Os novos episódios dessa história toda, Wellington, prometem um bocado, viu? Eu estou bastante curioso. E tá parecendo um quebra-cabeça, né? Cada dia tem uma peça nova e a gente vai juntando ali para tentar saber onde vai chegar. A Ana Paula, 2858, comentou aqui no chat: Wellington, para a Polícia Federal convocar o filho do rapaz, falta só ele ter o sobrenome Bolsonaro. Concordo com você. Também a Rosa Maria Gaioto diz a mesma coisa. Se fosse filho de Jair Messias Bolsonaro, ela faz um questionamento. Se fosse filho do Bolsonaro, né? E aí, Edu, se fosse filho do presidente Bolsonaro, já estaria feita a convocação, já teria escutado, já teria condenação, inelegibilidade, tudo isso, né? Sim, desculpa aqui o esboço de um sorriso, porque não é engraçado isso, mas a graça é que, eventualmente, não duvide se o Lula falar que o filho não é dele, tá? Lógico, a gente está aqui amenizando com humor, né? Mas que é uma situação bem ordinária e cretina, porque ficou claro com as mensagens que ele articula,
né? Ele coordena a lobista envolvendo reuniões com o gabinete da presidência da República. O filho do presidente da República, do INSS, em sua atuação frente a diversos escalões do governo e ao gabinete da presidente da República. Simplesmente é isso. De forma, tendo essa capacidade de síntese, exatamente esta é a situação. E é a mesma pessoa, a mesma lobista que está envolvida com o careca do INSS no escândalo do INSS. Vale lembrar que o Lulinha já está sendo, né, já está sendo investigado por 3 inquéritos. Teve aquele caso da cannabis, né, e depois esses casos envolvendo também, todos eles, tráfico de influência. Para você em casa entender o tráfico de influência é quando ele não tem cargo público. Ele é uma pessoa que atua na iniciativa privada. E aí, mas ele tem um elo dentro da repartição pública que viabiliza o que ele promete na esfera privada. Então, esse desfecho proporciona um ganho a ele na esfera privada como um tentáculo, um alonga-manos, uma pessoa que viabiliza dentro da repartição pública o que ele promete na esfera privada. Isso que é tráfico de influência, diferentemente a advocacia administrativa. A advocacia administrativa, ela tem a característica, por exemplo, de alguém dentro do Estado acabar vendendo essa facilidade para a esfera privada, como é o caso que suspeita daquele contrato lá, a minuta da doutora Viviane Bassi de Moraes envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Então, esses são esse tipo de situação. Por que eu mencionei isso? Para você entender que ele já está sendo investigado por 3 inquéritos desse mesmo tipo de crime, desse mesmo tipo de conduta tipificada. Este é o ponto central. Até porque os negócios dele começam a prosperar quando o pai está na presidência. Você acha coincidência isso? Né? O know-how dele, o Ronaldinho dos negócios, começa a prosperar quando o pai está na presidência. Não tem qualquer coincidência, é uma questão lógica. É por isso que eu tento terminar aqui meu comentário com humor. Não duvide se o atual presidente falar que ele não é pai do filho dele, o Hélio. Zizi, quero te ouvir também sobre esse tema. Olha, Wellington, eu vou repetir o que eu falei ontem, esse é um grande presente da pré-eleição de 2026. É um escândalo que chega na cozinha, na verdade, no quarto, por assim dizer, de Lula, né? Não vai poder negar a paternidade, não é, Eduardo? Não vai poder dizer que não é filho dele, já não precisa nem de DNA, até parece bastante, né? Tem certidão de nascimento, mãe, etc., na constância do casamento e tudo. Então, ele não tem como negar a paternidade. E, assim, só cresce o número de provas, né, de evidências dessa facilitação que ele tem de chegar ao poder, de usar o poder para fins particulares, né, para ganhar dinheiro. São 3 inquéritos, um está, inclusive, observando essa questão do vazamento, né, porque a Operação Abafa, ela está em trâmite, né? Porque Lula não vai suportar esse tipo de coisa. Ele já estava falando que o filho dele, se fez alguma coisa errada, repetindo essa frase mentirosa, né? Se o filho dele fez alguma coisa errada, precisa mesmo ser investigado. E a gente sabe que isso é pura retórica, porque ele está movendo céus e terra para que isso não aconteça. Lembrando que Lulinha, a gente sempre pergunta cadê o mérito, né? Ele é biólogo, ele era monitor de zoológico, logo virou milionário, bilionário, e hoje ele já está diversificando os negócios. Né? Então, é importante dizer que quanto mais essa situação traz novas evidências, quanto mais essa situação é colocada na imprensa como um todo, mais desgasta a imagem do atual presidente da República. É por isso que ele faz o uso da palavra externamente, para dizer que ele quer que o filho dele seja realmente julgado se tiver alguma culpa no cartório. E aí você precisa ser muito trouxa para acreditar no que ele está falando, mas ele fala isso, né? Lula já está acostumado, não mente que nem sente. E aí, por outro lado, usa todo o seu poder para poder abafar. Então, a gente lembra, por exemplo, que o ministro Dino, sobre o qual a gente falou há poucos minutos, o ministro Dino, ele, na época da CPMI, ele revogou a quebra de sigilo da Roberta, né, que a gente não sabe se é namorada, se é amiga, se é sócia, né, pode ser que seja tudo isso, né, então ele revogou, e aí a gente vê também toda uma situação, vira e mexe, alguém da imprensa mainstream conta que algum
ministro do Supremo falou alguma coisa para, de alguma forma, diminuir o poder do ministro André Mendonça, que está responsável por 2 dessas investigações, uma com o Dino e 2 com o ministro André Mendonça. Então, a gente ouve realmente que tem uma operação, que sempre algo é feito para que isso não vá para nenhum lugar e que isso não ganhe, não fique cada vez mais evidente para não continuar desgastando a imagem de Lula. Então, muita coisa Lula vai mover por debaixo do bastidor, mas eu quero aqui repetir o que eu também escrevi concordando com a ouvinte. Realmente, para ele sofrer algum tipo de busca e apreensão, para ter uma carta rogatória chamando ele na Espanha, né, para algum processo incriminá-lo como o de Eduardo Bolsonaro, ele precisava ter o sobrenome Bolsonaro, com certeza. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.